Sabe aquela ideia de que fazer terapia é, sei lá, só sentar e conversar? Muita gente pensa assim. Mas a verdade é que por trás de uma boa conversa terapêutica existe toda uma estrutura, uma verdadeira arquitetura invisível que faz o processo funcionar de verdade. E hoje a gente vai justamente desmontar essa estrutura para entender o que de fato acontece numa psicoterapia. Então, vamos direto ao ponto com a pergunta que não quer calar. Terapia é só conversa? Bom, a resposta mais curta é não. Definitivamente não. É uma conversa? Sim, mas com um propósito, dentro de um espaço que foi cuidadosamente construído. E é exatamente essa construção que a gente vai explorar agora. Bora mergulhar nisso então. Essa tal arquitetura invisível é a base de todo o trabalho clínico. E tem até um nome específico. Pensa nela como se fosse o alicerce de um prédio. A gente não vê, mas sem ele, pode ter certeza que tudo desmorona. E o nome desse alicerce é setting, ou trazendo para o português, enquadre. O que é isso na prática? É o conjunto de regras do jogo. Sabe, o lugar, a frequência, o tempo da sessão, os valores, como funciona se precisar cancelar. É tudo isso que cria um ambiente seguro, previsível, onde o trabalho terapêutico pode de fato acontecer e florescer. E aqui vem a parte mais fascinante. Para algumas abordagens, como a psicanálise, que é a nossa referência aqui, o setting não é só uma formalidade, um detalhe burocrático. Não, ele é uma ferramenta terapêutica ativa. O jeito que cada pessoa lida com essas regras, com esses limites, já revela muito sobre seus padrões emocionais. É incrível. Mas, óbvio, antes de construir todo esse enquadre, o processo precisa começar em algum lugar. E esse esse começo é talvez um dos momentos mais decisivos de todo o percurso. E esse momento crucial tem nome, é a entrevista inicial. Ela não é bem uma sessão de terapia como as outras, não. É mais como um primeiro encontro, um espaço para os dois lados se conhecerem e, principalmente, sentirem se essa jornada terapêutica pode mesmo começar. Os objetivos aqui são bem claros. O terapeuta precisa entender o que está acontecendo, qual é a demanda, para saber se tem as ferramentas certas para ajudar. E, o que é igualmente importante, a pessoa que busca ajuda precisa sentir, sabe? Sentir se rolou uma conexão, se aquele profissional é alguém com quem vai ser possível se abrir. É uma avaliação mútua, uma via de mão dupla. Ok? Então, se ambos decidem seguir em frente, aí sim começa a construção formal desse espaço terapêutico. E esse espaço se sustenta em alguns pilares essenciais. A gente pode pensar num setting dividido em 3 partes. Primeiro, o ambiente físico em si. Segundo, o contrato terapêutico, que são aquelas regras que a gente já falou. E terceiro, e talvez o mais importante, os princípios que vão guiar a relação entre terapeuta e paciente. E dentro desses princípios da relação, tem uma regra que é de ouro, é inegociável, ela sustenta absolutamente tudo: o sigilo. Sem a garantia total, absoluta, de confidencialidade, a terapia simplesmente não tem como existir. E isso se reflete em coisas bem práticas. A sala de atendimento, por exemplo, tem que garantir privacidade. E mesmo quando o terapeuta vai discutir um caso com o supervisor, que é algo super importante para melhorar o trabalho, o nome e qualquer detalhe que possa identificar a pessoa são sempre, sempre omitidos. Mas por que ter regras tão firmes assim? Essa citação do Zimmerman é simplesmente genial. Ela diz que os limites do setting, tipo a hora que a sessão acaba, as regras que têm que ser seguidas, criam frustrações. Pequenas, mas importantes. É ao aprender a lidar com essas frustrações, num ambiente seguro, que a pessoa desenvolve novas formas de pensar sobre si e sobre seus sentimentos. Então, o ponto central é esse aqui. O setting acaba criando uma espécie de laboratório emocional. É um lugar seguro para reviver, ali junto com o terapeuta, conflitos e padrões antigos que nunca foram bem resolvidos. Só que, dessa vez, com a chance de dar um novo significado e encontrar uma nova saída para eles. Agora, não adianta nada ter a melhor estrutura do mundo se o elemento humano falhar, né? A conexão entre as duas pessoas que estão ali naquela sala é absolutamente vital. E esse elemento humano tem um nome, é o rapport. O que é isso? É a qualidade da relação. É sentir que existe harmonia, empatia e, mais do que tudo, confiança mútua. O rapport é o que transforma a estrutura fria do setting em uma aliança terapêutica viva, pulsante. A lógica é bem simples, na verdade. Se essa confiança não for construída desde o comecinho, todo o processo fica comprometido. O sucesso da terapia depende fundamentalmente dessa conexão inicial.
E depois de toda essa jornada, de todo esse trabalho, como é que a terapia acaba? Bom, a resposta, especialmente do ponto de vista da psicanálise, é bem mais complexa do que parece. Olha só que interessante essa dualidade do fim de uma análise. Por um lado, ela é terminável, ou seja, os principais sintomas, aquilo que levou a pessoa a procurar terapia, podem ser resolvidos. Mas, por outro, ela é interminável. Por quê? Porque o trabalho de autoconhecimento é infinito. O inconsciente nunca vai ser 100% revelado. Isso nos leva a essa frase que é muito poderosa. O processo é encerrado, mas não é concluído. O trabalho formal com o terapeuta chega ao fim, mas as ferramentas, o processo de autoanálise que a pessoa aprendeu, isso continua para a vida toda. E isso tudo nos deixa com uma última reflexão. Se o objetivo não é um ponto final, uma cura definitiva, então o que a terapia oferece de verdade? Talvez o grande presente da terapia não seja uma conclusão, mas sim a capacidade de começar de novo. Várias vezes, só que com mais consciência e mais liberdade. Fica aí a reflexão.